Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, segunda-feira, 26 de maio. Esta é a TV Senado, eu sou o Thiago Tibúrcio e você assiste agora ao Senado em Dia. Senado deve votar amanhã propostas ligadas à proteção do trabalhador. Veja os destaques das comissões esta semana. CCJ recebe Procurador-Geral da República para debater reforma do Código Penal. E, na entrevista desta segunda-feira, a proposta de emenda à Constituição que expropria terras em que há trabalho escravo. O plenário do Senado pode votar amanhã a PEC do trabalho escravo, além do substitutivo ao projeto de lei que altera a CLT para considerar perigosa a atividade de quem trabalha em motocicleta, como mototaxista, motoboy e motofrete. Veja agora os destaques das comissões do Senado para esta semana. Vamos conversar ao vivo com o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso, que fala conosco direto da redação da rádio. Bom dia, Roberto. Bom dia, Thiago. A Comissão de Assuntos Sociais pode votar na quarta-feira mudanças no Bolsa Família. O projeto, que é do senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, prevê que haja uma revisão da situação econômica dos beneficiários a cada 2 anos. Se houver aumento da renda para acima do teto de enquadramento, o benefício será interrompido. No entanto, a proposta cria uma garantia para que essa interrupção não seja brusca. Se o aumento da renda acontecer no último semestre, antes da revisão, o pagamento do Bolsa Família será garantido por mais 6 meses. A proposta causa polêmica porque a base do governo acredita que, com a proximidade das eleições presidenciais, é impossível tratar mudanças no Bolsa Família sem um viés político. Por isso, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, apresentou um voto em separado pela rejeição do projeto. Ele acredita que, em vez de garantir mais 6 meses de pagamento, a proposta poderia diminuir a permanência no programa. Também na quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça pode votar a Lei de Migração, que garante um tratamento humanitário para os estrangeiros que chegam ao Brasil. A proposta estabelece regras para a entrada e permanência de estrangeiros no Brasil, tratando de temas como vistos, repatriação, naturalização e combate ao tráfico internacional de pessoas. Em especial, o projeto prevê a acolhida de estrangeiros que venham de países em situação de calamidade ou que sejam vítimas do tráfico de pessoas. A nova lei pode beneficiar os milhares de haitianos que se refugiaram no Brasil nos últimos anos em busca de uma vida melhor. E na terça-feira, as comissões de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, de Infraestrutura e de Ciência e Tecnologia, que se reuniram em conjunto na última semana para tratar da telefonia no país, com os presidentes da TIM, da Vivo, da Claro e da Oi, vão voltar a se reunir em conjunto para ouvir o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, sobre o mesmo assunto. Thiago. Obrigado, Roberto. Para levar saúde, educação, segurança, transporte e outros serviços públicos à população, o município conta com a ajuda financeira do governo federal. O dinheiro vem principalmente do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. Na marcha a Brasília este mês, a principal reivindicação dos prefeitos foi a aprovação de uma emenda constitucional em análise na CCJ que garante a estabilidade no repasse desses recursos. Todo município tem prefeitura, organização definida, leis próprias, direitos e obrigações. Assim como os estados e o Distrito Federal, eles são entes federados autônomos desde a Constituição de 88. Já que as cidades passam a ter mais responsabilidades, elas também precisam de mais dinheiro. E a União transfere essas verbas por meio do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, que é composto de 23,5% da arrecadação nacional do imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados. Esse fundo é muito importante, principalmente para os municípios menores, porque os municípios menores e onde a atividade econômica é menos dinâmica, eles têm pouca capacidade de arrecadação própria, né? E também eles geram pouco ICMS, né? Portanto, recebem pouca transferência de ICMS dos estados. Então, resta a eles, como principal fonte de recurso, o Fundo de Participação dos Municípios. Uma proposta de emenda à Constituição que está no Senado, a PEC 39, quer aumentar em 2% o repasse ao FPM. O fundo passaria a contar, então, com 25,5% do imposto de renda e do IPI. O relator da matéria explica que, se aprovada,
A PEC vai restaurar a base original do FPM. Essa base foi diminuída ao longo do tempo, porque no início os impostos que integram essa cesta, o IPI e o imposto de renda, representavam 15% da arrecadação global do país. Nos anos 90, o governo foi criando contribuições, ou seja, novos tributos, que não são partilhados com os municípios. Então, aqueles tributos que continuam na cesta de partilha representam hoje menos de 10% do total da arrecadação. Então, os municípios foram prejudicados. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania promove amanhã mais uma audiência pública para discutir a reforma do Código Penal. O texto, elaborado por uma comissão de juristas, surgiu de uma iniciativa da Presidência do Senado. A reunião contará com a presença do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O Código Penal brasileiro em vigor tem mais de 300 artigos. Ele data de 1940, quando o Brasil tinha pouco mais de 41 milhões de habitantes. Hoje o código pode ser acessado de qualquer lugar, a qualquer hora. E os brasileiros são 200 milhões. Ciência, tecnologia, a sociedade, tudo mudou. A palavra-chave é participação. Nesta terça-feira, às 9 da manhã, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania realiza uma audiência pública para debater a reforma do Código Penal. Acompanhe você também pela TV Senado, ao vivo, via internet. O site da TV Senado, que transmite as atividades da casa ao vivo pela internet, é este aí que aparece na tela: www.senado.leg.br/TV. Como já mencionei no início do jornal, o plenário deve votar amanhã a chamada PEC do trabalho escravo, que permite a expropriação de terras onde existe trabalho análogo à escravidão. Esse é o tema da nossa entrevista desta segunda-feira. A PEC do trabalho escravo está na pauta do plenário esta semana. Ela prevê a expropriação de propriedades onde há o emprego de mão de obra escrava. Sobre esse assunto, eu converso com o José Guerra. Ele é coordenador geral da Comissão Nacional para Erradicar o Trabalho Escravo da Secretaria de Direitos Humanos. Bom dia, José Guerra. Bom dia. Por que é necessário haver uma PEC do trabalho escravo se já há outras legislações, como tratados internacionais, o próprio Código Penal, a legislação trabalhista brasileira? É uma boa pergunta. O Estado brasileiro é um Estado que é referência no combate ao trabalho escravo, reconhecido internacionalmente. Mas com a evolução do combate ao trabalho escravo nos últimos 20 anos, desde 95 nós combatemos no Brasil o trabalho escravo, verificou-se a necessidade de avançar na repressão econômica. E essa proposta de emenda constitucional, que prevê a expropriação de propriedades urbanas ou rurais onde seja encontrado trabalho escravo, vai nesse sentido de fortalecer a punição econômica ao explorador do trabalho escravo e, ao mesmo tempo, é uma sinalização bem clara, uma sinalização constitucional de que o Estado brasileiro não compactua com a existência de trabalho escravo em seu território. A ONU divulgou um relatório em que 150 bilhões de reais de dólares por ano são arrecadados com o trabalho escravo. Como é que está essa situação no Brasil? Esse relatório da OIT é um relatório a partir de uma estimativa de que 22 milhões de trabalhadores se encontram em trabalho forçado no mundo. O Brasil, nós não temos uma estimativa muito precisa, inclusive nós estamos em tratativas com a Organização Internacional do Trabalho para fazer essa estimativa no Brasil, mas no Brasil nós temos os dados específicos do combate ao trabalho escravo. Desde 95, quando se iniciou esse combate, nós temos mais de 46 mil trabalhadores que foram resgatados. No ano de 2013 foram resgatados cerca de 2.200 e pela primeira vez em 2013 nós temos mais trabalhadores resgatados no meio urbano do que no meio rural. O que é uma novidade para a gente. Historicamente, o trabalho escravo é vinculado mais ao meio rural, mas nos últimos anos nós temos um aumento das resgates no meio urbano. E como é que está sendo o combate? Bem, nós temos uma estrutura que funciona desde 95, que é o Grupo Especial de Fiscalização Móvel. A partir das denúncias, nós temos a formação de um grupo com auditores do trabalho, procuradores do trabalho e policiais, que efetua esse resgate, garante os direitos desse trabalhador e faz um relatório que, a partir daí, nós temos tanto trabalhista quanto criminal, o processo com esses exploradores. Além disso, nós temos uma Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, de 2003, o qual eu estou coordenando,
que, na verdade, gerencia toda uma política de prevenção, reinserção e, nesse caso, de punição econômica, no que nós tentamos avançar com essa proposta. Trabalhadores já foram resgatados por esse trabalho que vocês fazem? Bem, desde 95, o Grupo Móvel resgatou mais de 47 mil trabalhadores, o que dá uma média, nesses quase 20 anos, de cerca de 2.500 por ano. A grande polêmica em torno da PEC é a regulamentação, né? O conceito de trabalho escravo, a confusão que se faz entre trabalho escravo e o descumprimento da legislação trabalhista, e uma tentativa aqui no Congresso de clarear essa situação foi com um projeto de lei para regulamentar a PEC. Só que esse projeto não tem o apoio do governo. Por quê? Na verdade, não é o projeto ter apoio ou não do governo, é muito mais a questão de procedimento do que do projeto em si. Nós temos um diálogo de muita qualidade com o relator desse projeto, o senador Romero Jucá. Nós vimos em debate com ele há um bom tempo, desde que a PEC está a ponto de ser votada, e nós entendemos que a PEC é consenso nesse Senado, todos os senadores querem aprovar essa emenda constitucional. Em relação ao procedimento de expropriação e até mesmo possíveis discussões sobre o conceito que nós do governo entendemos que é um conceito sólido e seguro, respaldado inclusive nos tribunais, nós entendemos que a PEC não sendo auto-aplicável e ela está explicitada com a subemenda aprovada neste ano na Comissão de Constituição e Justiça de que a expropriação deverá ser definida em lei, nós entendemos que a PEC pode ser aprovada, a PEC não vai entrar em vigor antes da sua regulamentação e com isso nós possamos fazer um debate bem claro, bem qualificado e bem calmo para que nós definamos que essa expropriação aconteça de uma forma que seja dura e rigorosa, mas ao mesmo tempo segura e que cause segurança jurídica tanto no campo quanto na cidade. José Guerra, muito obrigado pela entrevista e vamos acompanhar a votação essa semana da PEC e da regulamentação. Eu que agradeço. E o plenário realiza a sessão especial hoje, às 11 horas, para comemorar os 50 anos da instalação no Brasil do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura. A entidade atua junto aos Ministérios de Agricultura das Américas e reúne 34 países membros. Atualmente desenvolve 20 projetos no Brasil. A sessão será transmitida ao vivo aqui pela TV Senado. A sugestão de lei para liberar o uso da maconha recebeu mais de 20 mil assinaturas no portal E-Cidadania. A favor deste debate, participantes da Marcha da Maconha se manifestaram em frente ao Congresso na última sexta-feira. 4.000 pessoas protestaram pela legalização da maconha nesta sexta-feira em Brasília, segundo a estimativa da Polícia Militar. No país, a maconha é a terceira droga mais consumida, atrás apenas do álcool e do cigarro. Este estudante de psicologia defende a liberação controlada para uso medicinal. Já foi mais que provado por muitas pesquisas, pessoas ao redor do mundo com esclerose múltipla, com câncer, com AIDS, com um monte de doenças que estão usando e estão tendo benefícios, sim, sem ter qualquer prejuízo, sem viciar. Já foi sintetizado em forma de comprimido e entre outras coisas. O professor de História, Suai Teodoro, é a favor da liberação total, como na legislação uruguaia aprovada no ano passado. Eu acho que tem que ser para tudo, considerando que a maior parte dos usuários com certeza não usam apenas para fim terapêutico, mas uso recreativo. O Senado discute uma sugestão de lei para regular o uso recreativo, industrial e medicinal da maconha. A proposta de iniciativa popular foi apresentada pelo portal E-Cidadania e tem mais de 20 mil apoiadores. Eles argumentam que o tráfico gera violência, crimes e corrupção. Cabe ao relator, senador Cristóvão Buarque, decidir se a sugestão vai virar projeto de lei para tramitar na Comissão de Direitos Humanos. A Câmara já tem 2 projetos sobre o assunto. A lei antidrogas em vigor proíbe o uso de entorpecentes e prevê punições distintas para usuários e traficantes. Quem consome está sujeito apenas de advertência e medidas socioeducativas. Já os traficantes podem ser condenados a pena de 5 a 15 anos de prisão e multa. Ficamos por aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.